Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Hoje, enfatizando os versículos 12 ao verso 16. Acompanhe comigo a leitura da bendita Palavra de Deus. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Nós temos aqui duas coisas muito importantes que eu quero que você perceba acerca desse relato da escolha dos 12 apóstolos. A primeira é que Lucas sempre chama a atenção para a vida de oração do Mestre. Parece para nós, ou talvez possa parecer para você, para nós, que o Senhor Jesus não precisasse de orar. Como Deus, como o Deus encarnado, como sendo o próprio Deus em forma humana, parece um tanto incongruente, talvez inapropriado que Jesus orasse. Mas ele faz isso por alguns motivos muito importantes. Primeiro deles, porque ele continuava humano. E sendo humano, ele estava sujeito, como o próprio livro de Hebreus nos diz, sujeito às coisas desta vida, como todos nós. E além disso, Jesus queria ser para nós um sublime exemplo, o melhor exemplo de busca do Pai, de oração, de vida com Deus, de comunhão com Deus. Por isso é interessante que Lucas chame a atenção para o fato de que Jesus se retirou para um lugar para orar. E não somente isso, o texto diz que ele foi ali e passou a noite orando ao Senhor. O que nos leva a uma outra conclusão importante, por causa do que ele fez a seguir. Jesus buscou o Senhor, Jesus buscou a Deus diante de uma decisão importante. Jesus buscou comunhão com o Pai diante de um momento decisivo, de uma decisão crucial no seu ministério. Ele buscou a aprovação de Deus, ele buscou a orientação do Pai. Em conversa com o Pai, certamente eles chegaram à lista dos nomes que nós vemos aqui mais adiante, a lista daqueles que comporiam o círculo mais achegado daqueles seguidores de Jesus. E isso para nós é um exemplo tremendo. Primeiro, o fato em si de que Jesus orou, o fato em si de que Jesus buscou o Pai em oração, é para nós um sublime exemplo de que Jesus, para estar em comunhão plena com o Senhor, orava e orava muito. Orava, como aqui o texto nos diz, por uma noite inteira. Meus irmãos, quando eu olho um texto assim, eu vejo o quanto eu ainda preciso melhorar a minha vida de oração. Eu me lembro de um pastor muito conhecido lá nos Estados Unidos, que eu tive a honra e o privilégio de conhecer pessoalmente. Uma vez ele foi perguntado da vida de oração dele, e esse era um grande pregador, um homem de Deus, e ele admitiu com humildade: olha, a minha vida de oração precisa melhorar. A minha vida de oração está longe de ser aquilo que eu gostaria que fosse. Está longe de ser aquilo que era a vida de oração de Jesus, por exemplo, nosso mestre. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte,
eu fiquei pensando, se esse homem, que é um homem de Deus e prega tão bem a palavra de Deus, admite que sua vida de oração está muito longe de ser aquilo que precisa ser, imagine a minha vida. Mas esse é algo que deve estar sempre presente em nós. Nós sempre devemos estar desejosos de buscar mais, desejosos de estar mais na presença de Deus, desejosos de mais momentos de oração, de mais intimidade com o Senhor. Eu creio que isso deve ser algo que deve ser permanente na minha vida e na sua vida. Não estarmos insatisfeitos ao ponto de estarmos tristes, mas insatisfeitos no sentido de ter mais sede de buscar o Senhor, mais sede de conhecer o Senhor. Como disse o profeta no Antigo Testamento, eu quero conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Paulo também disse isso em Filipenses, que ele tinha o desejo de conhecer mais o Senhor Jesus, ser achado nele, ser achado conforme o seu sofrimento. Quanto mais o desejo, quanto mais temos do Senhor, mais devemos desejar estar na presença do Senhor. E aqui Jesus é o sublime exemplo de alguém que tinha momentos de intimidade grande com o Senhor. Ele orava e orava por uma noite inteira buscando intimidade com o Senhor. E, além disso, a oração nos momentos decisivos. Jesus nos ensina também que devemos buscar o Pai nos nossos momentos de decisões mais importantes, nos momentos decisivos da nossa vida. Devemos buscar o Senhor e pedir a sua orientação. Aqui Jesus busca o Senhor uma noite inteira. E quando amanheceu, o texto diz, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles. Esses seriam seus apóstolos mais chegados. Aliás, a palavra apóstolo significa enviado, ou aqueles que são enviados. Jesus escolhe, junto com o Pai, o nome dos seus discípulos, aqueles que o seguiriam, que estariam mais perto dele, seus discípulos, aqueles que ouviriam seus ensinos, que estariam mais próximos dele. Jesus escolhe, e os nomes estão aqui: Pedro e André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote. Era preciso qualificar esses dois porque os nomes eram repetidos. Judas, filho de Tiago, e até mesmo Judas Iscariotes, que Jesus certamente já sabia que o iria trair. Esses seriam aqueles que estariam mais próximos do Mestre. Esse era o padrão de Jesus. O padrão de Jesus era o padrão do discipulado. Assim como Jesus chamou naquele tempo pessoas para andarem com Ele, assim também hoje Jesus nos chama, a mim e a você, para sermos seus discípulos, para sermos seus seguidores. Um discípulo é aquele que ouve os ensinamentos do Mestre e é aquele que segue os ensinamentos do Mestre. Foi para isso que Jesus me chamou, foi para isso que Ele chamou você, se você já é um seguidor de Jesus. E talvez, se você você que está me ouvindo nesse programa, talvez esse seja o convite de Jesus agora mesmo para você, se você ainda não decidiu seguir Jesus. Que tal aceitar o convite do Mestre Jesus e ser um seu seguidor? Que tal ouvir o convite de Jesus e segui-lo, seguir os seus ensinamentos? O convite de Jesus é aquele registrado lá em Mateus: vinde após mim, todos vós cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Esse é o convite de Jesus que Ele estende até hoje, um convite para que o sigamos, para que o conheçamos, para que vivamos as nossas vidas com Ele, aprendendo com Ele. Que tal hoje ouvir esse convite e dizer sim para Jesus?
Esse é o convite do Mestre para a sua vida, se você ainda não é um seguidor do Mestre Jesus. Nós chegamos ao final de mais um trecho. Nós vamos continuar o nosso estudo do Evangelho de Lucas no capítulo 6, no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.